Sunchtsuna, na nossa seção Cefaleias Raras. É uma cefaleia que é prima da cefaleia insalvas. E a cefaleia insalvas você já conhece se acompanha o nosso canal. Então hoje eu vou falar para vocês sobre o que é essa cefaleia Sunchtsuna, uma forma ainda bem mais rara do que a cefaleia insalvas, que já é uma forma de cefaleia bastante rara. E é muito importante da gente conhecer por duas razões. Em primeiro lugar, porque tem tratamento. Em segundo lugar, porque ela é um diagnóstico diferencial, ou seja, é uma doença que pode parecer com algumas outras que não são tão raras assim, como a cefaleia insalvas e como principalmente a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo é o diagnóstico que muitas vezes acontece errado em pacientes que têm Sunct e Suna. Vamos lá? Então, Sunchtsuna, cefaleia trigêmeo autonômica, aqui na nossa seção Cefaleias Raras. Existe, como você já sabe, a cefaleia insalvas, que faz parte de um grupo de algumas formas de cefaleias que em conjunto são chamadas as cefaleias trigêmeo-autonômicas. Por quê? Porque elas acontecem em regiões que são inervadas pelo nervo trigêmeo, então a gente está falando geralmente da face, especialmente nessa região mais superior, que é do ramo V1 do trigêmeo, e elas também são chamadas autonômicas porque, como característica muito importante, elas têm sintomas autonômicos que muitas vezes são exuberantes. Por exemplo, o que são sintomas autonômicos? Na face, a gente está falando de queda da pálpebra, olho que fica avermelhado, a gente chama isso de eritema conjuntival, lacrimejamento, o nariz que pode ficar congesto ou escorrendo mesmo, ou tampado, além de sudorese da face. Então esses são os principais sintomas autonômicos que acompanham as cefaleias trigêmeo autonômicas. Acompanham as salvas, mas também podem acompanhar essa outra forma que eu estou contando aqui para vocês, que é a Sunchtsuna. Sunchtsuna, o que é? São ambos abreviações para cefaleias que são trigêmeo autonômicas, mas que com uma diferença, que é short lasting em inglês, ou seja, de curta duração, de muito curta duração. Então isso diferencia muito a Sunchtsuna da cefaleia insalvas. Sunct e Suna tem pouca diferença entre si. Basicamente, o que acontece é que na Sunct a gente tem um predomínio muito importante de eritema conjuntival e de lacrimejamento. Então, conjunctival injection and tearing em inglês, o C e o T. Ao passo que na Suna a gente vai ter um predomínio dos outros sintomas autonômicos, como a congestão nasal, rinorreia. Mas existe uma proposta das pessoas que têm mais experiência com essas formas de cefaleia de unir essas duas condições, porque basicamente elas têm pouquíssimas diferenças e em Sunct pode aparecer sintomas outros autonômicos, em Suna pode ter eritema conjuntival. Então, basicamente, devemos considerar Sunchtsuna como uma entidade única, porque as outras questões são muito semelhantes, como eu vou descrever agora. Ao contrário da cefaleia insalvas, que já não é uma dor que acontece de forma tão prolongada quanto a enxaqueca, vamos lembrar, a cefaleia insalvas geralmente dura entre 15 e 180 minutos, na média fica ali algo em torno de 30 minutos cada pico de crise e que pode recorrer algumas vezes ao longo do dia. No caso do Sunchtsuna, a gente está falando de segundos, pode durar às vezes 15 segundos, 100 segundos, 200, até 300 segundos. Mas veja, 300 segundos são alguns minutos. Então é uma dor que na maioria das vezes vai durar ali algo em torno de 30, 60, 90 segundos. Coisa de 1 minuto e meio. Então são dores que são muito curtas. É uma dor muito intensa, muito curta e que vai acontecer na região semelhante da cefaleia insalvas. Isso é semelhante à cefaleia insalvas, então é nessa região periorbitária, frontal em cima do olho, ali temporal, mas próximo também ao olho. Essa é a região mais acometida, onde tem mais sintoma da cefaleia Sunchtsuna, muito semelhante à cefaleia insalvas. Outra coisa que diferencia muito a Sunchtsuna da cefaleia insalvas é que falamos de duração. Cefaleia insalvas, minutos de 15 a 180 minutos, minutos a horas. Cefaleia Sunchtsuna, segundos, mas também a frequência dos ataques é bastante diferente. No caso da cefaleia insalvas, o mais comum é que a pessoa tenha de um ataque a cada 2 dias até alguns ataques por dia, 1, 2, 3, não mais do que 8 no máximo. No caso do Sunchtsuna, geralmente são bem mais do que 8 ataques, a gente está falando de dezenas, em algumas situações pode ser centenas de ataques no mesmo dia. São ataques bem curtos,
mas que vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo. Uma coisa que joga a semelhança bastante para a cefaleia relacionada à neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo, ela também é uma forma de dor que é curta, muito dolorosa e que acontece várias vezes ao dia. Mas tem uma diferença que é importante na maioria dos casos. Não dá para falar que ela é a diferença em todos, mas é na maioria das vezes. É que Sunkt Suna, geralmente, como eu falei, acontece na região próxima ao olho. Ao passo que neuralgia do trigêmeo acontece muito mais comumente na região da mandíbula ou na região do maxilar. Eventualmente, neuralgia do trigêmeo pode acontecer na região semelhante à de Sunkt Suna. E isso pode gerar confusão do diagnóstico. Fica mais difícil mesmo. E aí, a gente vai ter que colher ali uma série de informações clínicas para, no detalhe, a gente conseguir determinar se a gente está diante de uma neuralgia ou se a gente está diante de uma Sunkt Suna. E por que isso é tão importante? Adivinhe você? Exatamente, porque o tratamento é completamente diferente entre Sunkt Suna e neuralgia do trigêmeo. Basicamente, a gente tem uma forma de tratamento agudo para a pessoa que está tendo muitas crises de Sunkt Suna, que é uma forma de tratamento que não dá para fazer ambulatorial, em casa, nem na farmácia. É uma forma de tratamento que a gente faz com o paciente no pronto-socorro, idealmente internado em monitoração, que é um tratamento venoso com lidocaína. Essa é a forma preconizada para a gente tirar a pessoa daquele momento de surto de várias crises de Sunkt Suna quando ele está acontecendo. Mas a gente tem também formas de tratamento que a gente chama de preventivos. Uma pessoa que entra dentro desse estado de Sunkt Suna, existem algumas medicações e a principal delas é a lamotrigina. É uma forma de tratamento que uma grande parte das pessoas que têm Sunkt Suna também respondem. Outra pergunta que eu tenho certeza que você vai se fazer é, mas qual é a causa da cefaleia Sunkt Suna? E aí a gente tem a seguinte situação. Na maioria das vezes, a Sunkt Suna é uma cefaleia primária. Ou seja, ela é a causa daquele problema. Não existe uma outra doença gerando o Sunkt Suna. Mas isso eu falei é na maioria das vezes. Existem casos e não são poucos. Então, vamos lembrar que 51% já é maioria. Então, a gente está falando aí de algo que gira em torno de 20%, talvez 30% dos casos, que tem alguma outra doença que está ali se manifestando com a cara de Sunkt Suna, né? Parece Sunkt Suna. Então, é muito importante realizar investigação que vai ser guiada pelo especialista, pelo médico que está acompanhando a pessoa. E aqui não dá para poder falar que existe um conjunto de exames específicos. Vai depender muito da história do exame, da presença de atipicidades, coisas atípicas que não estão tanto com cara da Sunkt Suna, que é primária, enfim, do histórico de saúde da pessoa. Tudo isso vai contribuir para a decisão de o que a gente precisa investigar para chegar, afinal, à conclusão diagnóstica de se aquela Sunkt Suna é primária ou ela é secundária a um outro problema. Então, resumindo, Sunkt Suna é um primo da cefaleia em salvas, que é diferente da cefaleia em salvas, especialmente por ser em crises que são bem mais curtas, a segundos, a pouquíssimos minutos, e que são bem mais frequentes também. Além disso, ela difere da cefaleia em salvas pelo tratamento, é completamente diferente. O tratamento para cefaleia em salvas não costuma surtir nenhum efeito para Sunkt Suna e vice-versa. Ela se aproxima um pouco mais da neuralgia do trigêmeo, mas que é muito diferente. E eu falei um aspecto importante que é a localização, Sunkt Suna mais na região do olho, neuralgia mais na mandíbula e no maxilar, e também a Sunkt Suna tem aqueles sintomas autonômicos bem mais exuberantes que a neuralgia do trigêmeo, que pode ter um pouco desses sintomas também. Então aí algumas diferenças importantes. Fundamental fazer o diagnóstico correto, avaliar a necessidade de investigar causas secundárias para a gente poder iniciar um tratamento que traga uma melhora muito grande da qualidade de vida. E esse é o nosso grande objetivo sempre. Combinado? Ficou alguma dúvida? Traz aqui nos comentários para a gente falar nos próximos vídeos.